vencer o medo de vencer. Eu poderia muito bem hoje usar essa mesma palavra e dizer que é a parte 2, né? Vencendo o medo de vencer. Vamos chamar assim, parte 2? Vencendo o medo de vencer, parte 2. Por quê? Porque em Juízes capítulo 6, olha só, vem comigo então para Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Eu peço que você deixe o seu coração muito aberto nessa noite, para você ouvir e aprender de Deus. Amém, queridos? Amém, igreja? Juízes capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, e por isso, como consequência, eu vou falar mais uma vez, falei no domingo, existe por aí afora um evangelho de balaio, que parece que exime, que tira das pessoas todo e qualquer tipo de responsabilidade, onde elas podem continuar vivendo bem como elas entendem, né, do jeito que quiserem, e que Deus vai nos abençoar porque Deus nos ama. Eu quero dizer que Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Então nós precisamos corrigir as nossas vidas. Amém, igreja? E quando não conseguimos, pastor, eu não estou conseguindo vencer nesta área da minha vida. Então você tem que clamar, você tem que buscar a presença do Espírito Santo, para que Deus então lhe dê força, lhe dê graça, né? Porque às vezes as pessoas, o pastor Samuel prega assim, porque uma vez um rapaz me disse, um jovem, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conheceu a graça ainda. Pensa num jovem que estava fazendo tudo errado, e eu fui chamar a atenção dele, mas tudo errado mesmo, uma vergonha para o evangelho. Eu fui chamar a atenção dele e ele me disse, pastor, o senhor fala assim porque o senhor não conheceu ainda a graça. Eu fiquei pensando assim, gente, será que ele está falando que eu não conhecia a graça de achar isso engraçado? Gente, porque a graça, o favor imerecido, Deus não derramou sobre as pessoas, sobre a igreja, melhor dizendo, para que isso nos desse a permissão de continuarmos pecando, sem que o pecado trouxesse sobre nós as terríveis consequências que o pecado traz. A Bíblia fala em Romanos que o pecado, ele gera morte. O salário do pecado, ou seja, o pagamento pelo pecado é a morte. Mas claro que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, amém, amados? Só que o que acontece? A graça, ela é derramada sobre um coração arrependido. E o que é realmente um coração arrependido? Arrependimento significa mudança de atitude. Senão, nós precisamos ir para uma outra palavra chamada remorso. O arrependimento é o quê? É quando eu reconheço que eu errei e eu quero mudar. Agora o remorso é quando eu estou amargando algo que eu fiz errado, mas em tese eu não estou muito decidido a mudar. Então nós podemos ver isso na vida de Judas. Judas, quando ele se deu conta que ele havia traído o Filho de Deus, ele, movido por um sentimento de remorso, escute isso, ele foi e se matou. Quando a pessoa é movida por arrependimento, ela com o mesmo peso, ela entende o seu pecado, mas ela vai aos pés de Jesus. Ela vai para os pés de Jesus, e aí ela recebe a graça. Então isso que aconteceu aqui com os midianitas, com o povo de Israel, o que diz a Bíblia? Versículo 1, Juízes 6, não é o que eu acho, é o que a Bíblia está dizendo. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, a desgraça que estava sobre o povo de Israel, preste atenção, a desgraça que estava sobre o povo de Israel, era por causa das atitudes do próprio povo de Israel. Deus entregou Israel nas mãos dos midianitas, e eles foram arrasados durante 7 anos. Eles plantavam,
se chegasse em tempo de colheita, os midianitas iam lá e colhiam tudo para eles. Mas não é que iam lá dizendo, ai, por favor, nós vamos pegar um pouquinho, não. Eles chegavam colhendo a fio de espada. Não era com forma normal de colheita. Obrigado, filho. Às vezes eles mal tinham plantado. Uma tradução da Bíblia fala que quando a terra mostrava a sua novidade, ou seja, mal estavam saindo os primeiros frutos, os primeiros brotinhos, os midianitas vinham e destruíam aquilo tudo por maldade. Foi Deus quem entregou Israel. Alguém vai dizer, mas que Deus mau é esse, que faz isso com o seu próprio povo? Não é a questão de ser um Deus mau, é um Deus permitindo que o povo colhesse aquilo que eles bem queriam. Eu pergunto para você, Saul foi um rei bom ou foi um rei mau? O primeiro rei de Israel. Óbvio que foi um rei mau. Por isso ele precisou ser substituído. Amém, igreja? Mas eu lhe pergunto, por que Deus permitiu então? Se a Bíblia mesmo fala que é Deus quem estabelece reis, é quem remove reis. A própria Bíblia explica que Deus deu a Israel o rei como eles queriam. Deus era para ser o único rei sobre Israel, mas Israel queria ter um rei como os outros povos também tinham. Só que os outros povos tinham reis pagãos, os outros povos tinham reis maus. Se é isso que vocês querem, podem ter então. Por isso que depois então quando Deus levanta, ou melhor, Deus escolhe Davi. Olha só, Deus levantou Davi porque escolheu Davi. E Davi foi escolhido não porque foi predestinado, mas por causa das suas ações e reações, ele foi escolhido. A Bíblia diz que Deus escolheu para si um homem que lhe agrada. Então vamos acabar com essa, desculpa que eu vou falar agora, com essa palhaçada que parece que nos isenta de todo e qualquer tipo de responsabilidade que nós temos, de sim corrigirmos nossas vidas. Você, pai cristão, você tem que lutar para ser o melhor pai. Mãe, você cristão, você tem que lutar para ser a melhor mãe, mesmo que você tenha que abrir mão de coisas. Você está entendendo essa palavra sim ou não? Filho, filha, se você quer ter a bênção de Deus na sua vida, você precisa mais do que obedecer aos seus pais. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Você está entendendo isso sim ou não? Vai muito além de simplesmente obedecer. E porque o povo de Israel fez o que era mal perante Deus, por isso que Deus entregou ele nas mãos dos midianitas. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, daí fizeram, eu contei aqui no domingo, você assiste lá depois. Eles construíram covas, eles abriram cavernas, eles se escondiam em cavernas já existentes. Eles se escondiam, escondiam o alimento, escondiam as mulheres, escondiam os mantimentos, eles escondiam tudo. Botavam o trigo no lugar onde era para estar, era o lagar onde era para ser colocadas as uvas, para fazer o vinho. Eles estavam se escondendo porque, escute, porque o que eles faziam, os midianitas destruíam. 7 anos de humilhação. Você está me ouvindo? Diga amém. 7 anos de desgraça, 7 anos de vergonha. Mas aí Deus ouve o povo, não chega para o povo e diz, está tudo bem, olha, eu vou abençoar vocês demais. Primeira coisa que Deus faz, Deus mostra para eles através do profeta, olha, isso está acontecendo, porque Deus diz para vocês fazer assim, assim, assado, e vocês fizeram tudo ao contrário. Ou seja, Deus quer que nós mudemos, Deus quer que nós sejamos transformados. Amém, igreja? Amém, amados? Aí ele chega para Gideão e diz, Gideão, vai nessa tua força, assista a pregação de domingo, por favor. E Gideão então faz prova, pede sinais para Deus, se Deus realmente, então fica aqui comigo, eu vou preparar uma refeição. E Deus, o anjo do Senhor ficou ali e esperou. Disse, não, mas se é mesmo, então faz mais coisa. Olha, mas daí Deus falou, vai nessa tua força, vai destruir, como se toda essa, incontáveis eram os midianitas,
Incontáveis eram os midianitas, os seus camelos. Eles ficavam desesperados. Diz que eles entravam e vinham como gafanhotos. Lembra quando no início da pandemia surgiu uma peste, sei lá quantos bilhões eram aquilo de gafanhotos, uma nuvem de gafanhotos que estava para entrar no Rio Grande do Sul, aquilo ia acabar com a nossa lavoura, gente. A igreja aqui no Rio Grande do Sul clamou, nós clamamos feito loucos, desculpa usar essa expressão, mas foi assim que nós oramos, e Deus mandou frio, mandou chuva, e os gafanhotos pegaram, deram uma volta e saíram fora. Nós clamamos, gente, porque a gente já estava vivendo o início de uma pandemia, aí ia acabar com a nossa lavoura. Qual é a base da nossa economia aqui no sul, se não o campo, a lavoura? Ia acabar, cara. Mas Deus teve misericórdia, amém, igreja? Então os midianitas, eles iam contra Israel como gafanhotos, multidão incontável. Aí Deus diz para Gideão: tu vais acabar com eles. Escutem, gente, por favor. Tu vais acabar com eles como se fossem eles um só homem. Olha o tamanho do poder de Deus, amados. Talvez hoje você que está em casa agora assistindo, talvez você esteja vivendo momentos na sua vida onde você olha para o lado e parece que é uma multidão de problemas. É problema em casa, é problema com a filha, é problema com o filho, é problema no trabalho, é problema com a empresa, é problema disso, é problema daquilo, é problema da escola, é problema não sei mais da onde. Antes mandava o filho para a escola, tinha alguns problemas, agora trouxe o filho para dentro de casa, agora tem outros problemas. Quantas mães que precisavam ajudar, às vezes financeiramente naquele lar, hoje não estão podendo, porque precisam estar em casa ajudando, cuidando dos filhos, orientando, né, cutucando. Já estudou? Não estudou? Vamos estudar. Pega a orelha e pum, dá uma puxadinha. Vamos lá, vamos estudar. E eu estou falando de problemas leves, porque aqui nós estamos falando de ficar sem nada. Nós estamos falando dele chegar e matar todo mundo que vê pela frente. Aí Deus pega, meus amados, igreja linda que eu amo. Você que talvez eu nem conheça aí na sua casa. Se você está aqui agora, se nós estamos entrando aí na sua casa, eu quero dizer que foi Deus quem lhe dirigiu para estar assistindo essa transmissão. Sabe por quê? Porque Deus diz para Gideão: vai nessa tua força, vai nessa tua força. Ou seja, eu vou te dar força, vai ser tua força mesmo. Ele não disse vai na minha força, vai nessa tua força. O que significa? Que Deus quer te capacitar para vencer essa luta. Deus quer te capacitar, meu irmão, minha irmã. Não, pastor, tu não está entendendo a luta. Não, você que não está entendendo a palavra. Você que não está entendendo o contexto histórico. Você que não se permitiu, talvez, me ouvir, ou talvez depois do culto dar uma lida nisso aqui, que eu ainda falei, tema de casa, dá uma olhada lá, para pegar a riqueza de detalhes. Estou tocando de novo. Gente, nós estamos falando de uma época, porque usar a palavra era fica meio estranho, né? Estou falando de uma época onde matar uma outra pessoa não tinha quase consequência. Então eles matavam. Nós estamos falando desse tipo de problema. Era isso que Israel estava enfrentando. Ou morria de fome, porque os midianitas levavam tudo, ou tentavam lutar com os midianitas e morriam a fio de espada. O que eles preferiam? Mas aí Deus fala com Gideão. Olha só, Deus pegou Gideão por quê? Alguém vai dizer, mas por quê? Para nos mostrar, gente. Deus pega então Gideão, que era da tribo mais fraquinha, da mais pobre, da menor tribo das 12 tribos de Israel. Ele pega dessa tribo, e ele ainda fala, Gideão fala para Deus, mas Deus, olha só, eu sou da minha casa, eu sou o menor ainda. Tipo assim, ele pegou o menor dos menores. Talvez você se sinta assim, talvez você que está em casa se sente assim, o menor dos menores.
O pior dos piores. Talvez você se deparou com uma situação na sua casa, financeira, sei lá, dos relacionamentos. Talvez você está com algo interior, que hoje você está dizendo: meu Deus, eu sou o pior dos piores, o menor dos menores. Assim Gideão estava diante de Deus, e Deus olhou para ele e disse assim: cara, eu sou contigo, vai nessa tua força. Mas que força? Talvez você está dizendo hoje para você: mas que força, pastor, tu não conhece o meu problema. Eu não conheço o seu problema, mas Deus conhece, e Ele quer lhe abençoar, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer trabalhar a sua causa. Você está entendendo essa palavra? Vamos ver como é que Gideão, parte 2, né? Como é que Gideão se comporta. Juízes capítulo 7, versículo 1. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Harod, ou Harod, né? De maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Escuta aqui, por favor. Olha só. Para e entra no texto, entra na história. Eles ficaram 7 anos sendo humilhados, Israel, pelos midianitas. Amém? Porque os midianitas eram mais fortes que Israel. Amém? Pois é, então, assim era, humanamente falando, intelectualmente falando, entre aspas, militarmente falando, entre aspas de novo, balisticamente falando, por causa das armas que eles tinham. Olha que coisa. Então Deus dá uma ordem, Gideão se levanta em obediência, porque obediência gera milagres. Amém, igreja? Repita bem alto: obediência. Não, bem mais alto. Obediência gera milagres. Nós aqui, você que está em casa, diga: obediência gera milagres. Gideão então obedece a Deus, pega os homens. Sabe o que Deus fala para ele? Versículo 2: Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Olha que loucura, gente. Aqui Deus está mostrando para o povo de Israel e para nós, que mesmo quando nós somos poucos, mesmo quando nós somos fracos, mesmo quando nós somos incapazes de fazer algo, se Deus estiver conosco, não é que vai acontecer, já aconteceu. Versículo 3, você já vai entender a grandeza disso. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, apregou, fala, prega, mostra, ensina. Apregou-a, declara em alta voz. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, escute, olha que loucura, eles passaram 7 anos de humilhação, porque eles eram mais fracos do que os midianitas. Amém, igreja? Isso está bem claro na sua mente, no seu coração, sim ou não? 7 anos de humilhação, porque eles eram mais fracos. Então voltaram do povo, está falando dos homens que seriam aqueles que estariam indo à guerra. Voltaram do povo 22.000, e só 10.000 ficaram. Eles eram 32.000. Escuta, eles eram 32.000. Esses 32.000 passaram por 7 anos de humilhação. Eles eram fracos. Eles não tinham condições de derrotar os midianitas. 32. Então Deus diz: pode dispensar. Diz para os medrosos, aqueles que estão com medo, aqueles que estão tímidos, né, que também, será que vai dar? Pode mandar embora. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não tolera a covardia. Pastor, que horror. Bom, não sei se você não leu ainda, então eu vou citar para você. A Bíblia diz que os medrosos
os covardes, eles não vão entrar no reino. Você já leu esse texto? Alguns já leram. Os covardes não vão. Como assim? É porque tem que ser por fé. E fé está ligado à ousadia, à valentia, à coragem, a tomar posição. Não importa qual seja o problema que você está passando hoje, você precisa tomar posição. O diabo quer que você tome uma posição de derrotado, de estressado, de deprimido. O diabo vai dizer para você, a solução é se matar. Porque essas são as frases do diabo. Só que você tem dois caminhos, ou você ouve as frases do diabo, ou você ouve as frases de Deus. As frases de Deus é quando Deus chega para Gideão, eles agindo como covardes, Deus chega para Gideão e diz: Gideão, homem valente. Ele estava agindo como um covarde e Deus chama ele de valente. Talvez até hoje você esteja agindo, meu irmão, minha irmã, desculpa falar, mas talvez você esteja agindo, não estou dizendo que você é. Mas agindo como covarde, Deus está vendo você como um valente, como uma valente. É assim que Deus vê você. Deus vê. Olha para a pessoa que está perto de você, mesmo que esteja a 2 metros aí, e diga assim, ó: Deus vê valentia em você. Diz assim, ó: Deus vê um potencial enorme em você. Talvez você está ouvindo isso da pessoa e você está ouvindo de você mesmo. Nada a ver, que nada. O diabo quer que você se sinta um lixo. O diabo quer que você se sinta um lixo. Sabe por quê? Porque nem todo ouro, nem toda prata desse mundo compraria você. E o diabo sabe disso. Ele sabe o valor que você tem. Sabe qual é o valor que você tem? Nem todo ouro, nem toda prata poderia comprar você. Só o sangue de Jesus pode comprar você. Pode me comprar. Nós fomos comprados por preço de sangue. O sangue do Cordeiro Imaculado. Então voltaram do povo 22 mil, só 10 mil ficaram. Aí sabe o que Deus disse? Beleza, agora sim. Não, Deus disse: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali tos provarei, ou seja, eu vou prová-los. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse irá contigo. Obediência gera milagres, meu irmão. Obediência gera milagres. Deixa essa frase ser encravada no seu coração. Deixa ela ser enraizada no seu coração. Obediência gera milagres. Queridos, quando nós fomos fazer esse projeto da transmissão dos cultos, nós não tínhamos nada para fazer isso. O Mateus, que anda comigo, muitos de vocês andam, tem muitos obreiros valiosos, mas o Mateus é um cara que Deus colocou para andar comigo. E ele sabe da situação financeira da igreja. E ele chegou para mim e disse: pastor, mas nós não temos condições. Aí Deus levantou um rapaz para fazer aqui um mesh com uma equipe que veio aqui para trabalhar, para montar isso aqui. Quando o projeto foi apresentado, o Mateus disse: pastor, não tem como. É ou não é, Mateus? Porque a gente estava conversando numa atmosfera de finanças. Não tinha como. Não tinha como. Ele estava coberto de razão. Só que Deus nos disse para nós fazermos. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o dinheiro. E sabe o que Deus tem feito naqueles que têm ajudado a enviar esse dinheiro? Deus tem abençoado. Deus tem aberto portas. Teve um irmão, amados, que se prontificou a fazer. Sabe o que Deus fez com ele? Deus promoveu ele no meio da pandemia. Primeiro, esse cargo dessa promoção não existia. E quando surgiu, pensa em todo mundo querendo. Numa multinacional. Sabe quem é que foi escolhido? Aquele que Deus apontou. Olha o que essa irmã escreveu: estamos podendo fazer isso na nossa casa. Meu irmão, depois de 1 ano de pandemia, eu quero dizer para você, se você não se deu conta, é que talvez você não está vivendo isso, porque Deus está te abençoando tanto que você não está se dando conta. Mas agora é o momento que a economia está pior, porque nós estamos vivendo o reflexo de 1 ano e pouco
de escassez, de diminuições, de restrições. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião, alguns pastores, representando todos os pastores da cidade de Porto Alegre, com o prefeito, o senhor prefeito Sebastião Melo. E ele mesmo ainda citou isso. Nós estamos vivendo que fomos obrigados a fechar tudo. E os reflexos estão vindo agora. É mesmo, pastor, pois é, que você está sendo tão abençoado, de repente você não está dando conta. Mas hoje mesmo ainda, eu fui pegar umas coisas no mercado, depois da reunião, tinha deixado no mercado que o estacionamento é mais barato. Aí você pega algumas coisinhas no mercado que você vai consumir, paga o estacionamento, né? Tem que ter esse, vai comprar passivo ou vai comprar ativo, né? Aí eu fiz assim. Aí quando eu chego no mercado lá, dentro de um shoppingzinho que tem ali, eu olho lá no canto e a loja onde um amigo meu trabalhava de gerente fechada. Loja grande, loja conhecida, loja que tem muitos lugares. E eu mandei uma mensagem: ô meu querido, a esposa dele inclusive ouviu o programa Deus Milagres. Provavelmente ela deve acompanhar alguma coisa ainda aqui através da transmissão, ou tudo, não sei. E eu disse: meu querido, e aí? Fechou a loja? Fechou, pastor. Por que você acha que fechou? Porque estava vendendo horrores? Não, amados, por causa da situação que nós estamos vivendo. É que nós estamos colhendo o fruto da nossa fidelidade, amados. No meio da pandemia, Deus dá o emprego, né, irmã? Tanto queria. Dá a promoção para o outro, que tanto queria. Quer dizer que nem existia, mas tanto quis, né, quando surgiu. Mas por causa da fidelidade, Deus abençoou. É gente comprando apartamento no meio da pandemia, né, mano? É Deus fazendo, meu irmão. É Deus fazendo, é Deus fazendo. Deixa Deus fazer na sua vida. Nessa pandemia, vamos brincar aqui, tá? Só brincadeira, eles não estavam numa pandemia, estou só brincando. Nessa pandemia que eles estavam vivendo, 7 anos. Chega Deus, dá uma palavra a Gideão, que era o menor, da família a mais pobre, a mais humilde. Ele era o menor dos menores. Vai nessa tua força. Aí eles vão lá com 32 mil homens. Durante todos os 7 anos eles eram, olha, escuta isso. Eles eram fracos, eles eram incapazes de destruir os midianitas. Meu Deus, aí Deus chega para eles: ó, é demais, é gente demais. Eu tenho que mostrar para vocês que quando vocês se voltam para mim, eu me volto para vocês outros. Então por isso pega e faz desse jeito, Gideão. Diz para aqueles que estão com medo, diz para aqueles que estão com timidez, estão meio assim, diz para eles voltar para casa. 22 mil vão embora. 2/3 daquela gente vai-se embora, ficam 10 mil. Aí o Senhor diz para Gideão: ainda é gente demais, faz-os descer as águas, e ali eu vou prová-los. E assim, Gideão, aqueles que eu disser para ti que vão contigo, esses vão, os outros não vão. Meu irmão, ouça os detalhes daquilo que Deus está falando ao seu coração. E eu vou lhe dizer uma coisa, escute o que eu estou falando. Se Deus lhe trouxe hoje aqui, se Deus lhe fez assistir essa transmissão, ou em uma semana depois, um dia depois, um ano depois, é porque Deus está falando algo ao seu coração. Preste atenção nos detalhes, porque às vezes os detalhes são aquilo que realmente vai definir. Você está me ouvindo? Diga amém. Aqueles de quem eu te disser, este irá contigo, este não irá. Eu quero te dizer que este que eu disser que não vai, ele não vai. Fez Gideão então descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo aquele que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam
Levando a mão à boca, 300 foi o número dos que lamberam. Levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300, uma vez, meu irmão, eu estou pregando sobre esse texto, eu não lembro onde foi, não lembro quem foi, e também não importa. Mas eu li o texto, eu preguei sobre o texto, e a pessoa chegou no final do culto e disse: pastor, o senhor entendeu errado, e pregou errado. Eu, como assim? Não, os 300, esse aí, eles foram tirados, não foi? Mas, irmão, está escrito aqui no final do texto. Você estava armando um texto para vir me dar uma paulada e esqueceu de ler o resto. Detalhe, o título: Gideão com 300 homens. Vence os midianitas. Então o que eu quero dizer é que às vezes, quando eu falo dos detalhes, nós deixamos passar batido, e esses detalhes é o que são os detalhes que fariam que nós chegássemos até a vitória. É por isso que às vezes eu fico aqui, meu irmão, está prestando atenção, está entendendo, está comigo, amém, igreja? É porque além de nós termos a nossa carne, que ela se distrai, que ela está cansada de um dia de trabalho. Eu sei que eu estou diante de trabalhadores que acordaram cedo, que trabalharam, que deram um duro danado hoje, e que de repente estão cansados mesmo, e que talvez fisicamente deveriam estar em casa, mas porque entendem a necessidade espiritual, estão aqui, estão agora, talvez poderiam estar já dormindo, mas estão agora assistindo o culto. Você está fazendo a coisa certa, vocês estão fazendo a coisa certa. E quando nós não fazemos, nós pagamos um preço caríssimo às vezes, caríssimo. Então disse o Senhor: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Eram 32.000, 22.000 Deus eliminou. Ficaram quantos, gente? 10.000. Ainda é muita gente. Observa agora, põe o povo aí para tomar água aí. E aqueles que eu te disser, com esses tu vai, porque talvez ele deve ter pensado, Gideão poderia ter pensado: bom, Deus vai dar uma refinada agora, né? Foram embora 22.000, de repente Deus quer que vá embora mais uma meia dúzia aí que talvez ficaram, mas ainda estão com medo. O lance nem era esse, era Deus querendo mostrar para o povo: creiam em mim, vocês só precisam de mim. Os midianitas só dominaram sobre vocês porque vocês estavam distantes de mim. Escute o que eu vou falar agora. Essa situação que hoje talvez esteja te dominando a tua casa, só talvez esteja assim porque você permitiu. Não, pastor, eu fui fiel a Deus, eu posso falar igual Ezequias. Lembra aquela palavra que o senhor pregou? Lembra, irmão? E eu falei aqui, que moral que Ezequias tinha. Quando Ezequias fala para Deus: eu tenho vivido diante de ti com inteireza, com fidelidade, cumprindo as tuas leis. O cara podia bater no peito e dizer: ó, eu estou fazendo certo, Deus, e o Senhor sabe. E pior é que Deus sabia mesmo, e por isso acrescentou a ele, curou ele, não livrou só ele, mas livrou a toda a cidade, todos os seus habitantes. Mas será que nós hoje podemos dizer assim para Deus? Não, Deus, eu não fui entregue nas mãos dos midianitas porque eu errei, não. É só um levante do diabo. Será, meu irmão? Será que a gente não tem que corrigir hoje muita coisa na nossa vida? Será que a gente não tem que corrigir hoje uma postura na nossa vida? Ah, pastor, está pregando isso porque tu está sabendo de alguma coisa. Não, meu irmão, eu comecei no domingo, e eu estou encerrando hoje. Eu até falei para minha esposa quando a gente estava saindo daqui, eu disse: pá, amor, eu queria falar tanto mais e já ficou tão extenso. Ela disse: não, amor, estava uma benção. Mulher sempre vai dizer que estava uma benção, né? Não, mas eu recebi muito feedback e eu fico tão feliz quando vocês me mandam isso. Eu levo tudo para o coração, não deixo subir para a cabeça, tá? Levo para o coração para ser combustível para continuar. E muita gente me dizendo: pastor, que palavra abençoada, toda honra e toda glória é dada ao Senhor, amém, amados? Mas eu pensei: meu Deus, eu tinha tanta coisa para falar, eu queria concluir a história, e não deu, não teve como. Mas é porque Deus queria assim.
Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300, menos do que o dízimo do dízimo. 32 mil, o dízimo seria 13.200. E o dízimo disso 320. Foi com o dízimo do dízimo. Tá, pastor, já está falando em oferta. Dizendo, não, só estou usando a termologia. Era 10% de 10%. Agora já vão me dizer que eu estou falando que nem uma pessoa que ocupava um cargo na política. 30% de 70%. Aquela vez só ficou estranho, viu? Mas até estava sendo falado algo coerente. Porque às vezes você tem que fazer algo com 30% de 70% e não mais do 100%. Mas não vamos falar disso agora. Mas ficou muito esquisito. Mas aqui ficou. É 10% de 10%. Desse jeito. Com 10% de 10%. Depois de serem humilhados durante 7 anos, nem todo o povo de Israel tinha condições de vencer dos midianitas. Escuta isso, pelo amor de Deus. Nem todo o povo unido tinha condições de vencer os midianitas. E durante 7 anos foram humilhados. Mas porque eles deram ouvidos a Deus, Deus pegou a 10ª parte da 10ª parte dos homens. Eram 32 mil. Com 300. Sabe o que isso significa? Que se o povo tivesse andado com Deus, jamais teria sido humilhado pelos midianitas. Talvez o que você está vivendo hoje não seja a sua culpa. Talvez seja só um levante do diabo. Porque o diabo se levanta mesmo. E principalmente se levanta contra aqueles que estão fazendo tudo certo. Você está me ouvindo? Diga amém. Eu acredito, se você disser, não pastor, eu posso dizer como Ezequias, eu tenho buscado a Deus, mas a minha vida está, minha família está complicado o negócio. Eu quero dizer então, vamos orar, porque é um levante do diabo. E Deus vai lhe abençoar. Agora, se não for tão somente um levante, se é um levante permitido porque você estava andando, fazendo o que era errado, o que era mal diante de Deus, corrige hoje, agora, aqui. Hoje, agora, aí na sua casa. Diga para Deus, Deus, eu quero corrigir a minha vida. E vai ser agora, vai ser hoje, vai ser agora aqui. Oh, Espírito Santo, amados, eu sinto uma unção tão grande, tão forte aqui. Pensa que eles foram humilhados, um povo inteiro, durante 7 anos. Agora, do nada, 300 dão conta de tudo. Você consegue entender a grandeza disso, irmãos? Um povo inteiro, 7 anos sendo humilhado. De repente, 300, eles são suficientes para acabar com essa humilhação. Talvez você está há tempos, há meses, há anos, sendo humilhado por uma situação que hoje, olhando a olhos humanos, você não encontra uma saída. Porém, quando Deus entra em ação, não é preciso quase nada. Deus não precisou de toneladas e toneladas para alimentar aquele povo que estava seguindo Jesus, com 5 pães e 2 peixinhos. Uma multidão de milhares. Uma multidão de milhares foi alimentada. Talvez hoje você chegue aqui e diz para mim, pastor, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos para sair dessa situação que a minha família está. Eu digo para você,
Isso aí dá e sobra. Isso aí dá e sobra. Da mesma forma como Deus está fazendo com a gente, não é mesmo, Mateus? Em obreiros, a gente que participou, que pegou junto nesse projeto, Deus está fazendo sobrar. Alguém vai dizer, então eu não preciso mais ofertar, né, pastor? Faça isso e você perde a sua bênção, você perde a oportunidade de ser um abençoador e ser abençoado, porque nós não fazemos por necessidade, nós fazemos por gratidão, nós fazemos o que nós queremos fazer junto. Amém? Mas voltando para o nosso texto, talvez hoje você está que nem Gideão, que nem o povo, se sentindo humilhado, se sentindo derrotado, não só se sentindo, mas estando derrotado. Eu quero dizer em nome de Jesus, os 32 mil nunca conseguiram vencer os midianitas, mas os 300 foram mais do que suficiente. Por quê? Porque Deus estava no meio deles. Talvez hoje você se ache incapaz, e talvez humanamente falando, tecnicamente falando, tudo que você pode pensar falando, talvez realmente você seja insuficiente, você seja incapaz. Mas quando Deus está no meio, o poder do diabo é quebrado. Você precisa nessa noite vencer o medo de vencer. Você precisa vencer o medo de vencer, porque o diabo está dizendo para você, você não vai vencer. O diabo está dizendo para você, você não vai vencer. Você foi longe demais. Deus te entregou nas mãos dos midianitas. Pode até ter te entregado, meu irmão, minha irmã, mas hoje Ele te traz libertação, se tu te posicionares nele.